Pois é, daí vem aquela grande questão. Como a Grande Pirâmide foi construída e por quem? Como é que conseguiu se erguer essa obra? Então, os estudiosos já estão falando de que não foram escravos as pessoas que colaboraram na obra. Isso já foi bastante discutido lá no Egito, e eles encontraram, inclusive, resquícios de, além das sepulturas, os locais onde eles plantavam, onde eles tinham os locais para alimentação das pessoas, os restos de alimentos que foram utilizados para a alimentação dessas pessoas e que jamais poderiam ter sido escravos que trabalharam na obra. Então, isso, inclusive, jamais se teria uma obra tão perfeita por uma mão de obra que teria sido escravizada e judiada durante o processo de construção, que não é o caso dessa pirâmide, que a gente tem realmente uma visão única e um trabalho único desenvolvido ali, né? É isso que a Beth está falando, é bem interessante pelo seguinte, né? Porque desde criança, quando a gente ouve falar na pirâmide, você fazia a conta rápida, falava, meu, quantos séculos levaram para construir isso daí, né? Aquelas rampas, aquilo lá, você fala, meu, cara, levavam 200, 300, 400 anos. Aí depois você começa a conhecer, a saber que cada bloco daquele tem toneladas e toneladas, você fala, puxa, isso daí era um processo de logística gigantesco. Tanto é que a gente sabe que mesmo com todos os guindastes de hoje, todos os processos possíveis de hoje, ainda seria uma obra difícil de ser construída. O Peter Lemessurier e o Tom Valentini, os dois, eles discordam categoricamente dessa teoria de que a Grande Pirâmide pudesse ter sido construída por escravos. E também eles, ambos, discordam de algumas afirmações do Eric von Däniken, né? Vocês lembram? Eram os deuses Sim. astronautas, que dizia que alienígenas teriam ajudado na construção da pirâmide. Eu acho legal que acho que é o Tom Valentini que diz que essas duas teorias incomodavam ele, né? Ele rejeitava profundamente essas teorias só de estar na presença da pirâmide. E pensando no trabalho, né, Marcos, que você citou, o Max Toth, ele estima que seriam necessários 3 meses para 8 homens levarem 10 das pedras dos blocos do local onde era a pedreira até o local da obra. Se a gente imaginar a quantidade de pedra e de obras, a gente vai chegar perto dessas centenas de anos aí que você pensou para se construir a pirâmide. Esse mesmo autor, é um negócio interessante que esse mesmo autor, ele cita algumas outras teorias menos tradicionais, vamos dizer assim. Ele fala que se questiona, se começa a pensar em... Tem até uma teoria que ele cita de que se eles liquefaziam a rocha, eles transformavam a rocha em líquido e levavam por tubulação para ela ser montada no local. Em outra que eles conseguiam desmaterializar a pedra e materializar de novo. Parece teorias assim meio fora do padrão e do dia a dia, mas elas nos remetem a realmente questionar como foi possível fazer algo assim dessa grandeza. Então, até eu fiz uma conta mais ou menos assim aproximada, porque estima-se a construção, né, da Grande Pirâmide tem 2,3 milhões de blocos, né, empilhados. Então, aí você vai fazer a conta, né? Fala, vamos pegar assim, vamos pegar digamos que se a gente fosse construir em 100 anos a pirâmide, aí fosse colocado um bloco, mais ou menos, de 2 toneladas a cada 10 minutos, né, assim, pelo cálculo, você precisaria que fosse feito nesse ritmo, entendeu? Um bloco de 2 toneladas a cada 10 minutos, entendeu? Então, mesmo com o equipamento, o maquinário que nós temos hoje, você não consegue colocar um bloco de 2 toneladas e empilhar a cada 10 minutos. É um ritmo absurdo, né? Porque quem trabalha com construção, um negócio gigante desse, só o guindaste lá leva um tempão até exatamente colocar no lugar, descer. Então, é um negócio assim, que é um ritmo que para a construção mesmo de hoje, você fica pensando como é que foi feito.
ele levanta essas questões porque é tão gigante o processo e a precisão muito grande. Porque o negócio que não é muito preciso, foi empilhado de qualquer jeito lá, Uhum. né, você consegue ter uma imaginação diferente. Mas no caso da precisão que a Grande Pirâmide tem, ela levanta muitos desses questionamentos. Imagina, o peso se estima que o peso da Grande Pirâmide total, a massa dela, seja em torno de 5,9 milhões de toneladas. Imagina mover tudo isso. Realmente é um trabalho ciclópico, é um negócio gigantesco, né? Inclusive, a Rosélia von Sass, no livro dela, ela explica que a pirâmide ela foi construída com auxílio de forças enteálicas. Aqueles gigantes que eram citados na Bíblia, em tantos outros registros da mitologia, eles atuaram, segundo ela, em conjunto com os seres humanos para que se pudesse realizar essa obra. E complementando a fala do Nelson, tem um aspecto, um véu que a escritora Rosélia von Sass levanta, que é assim, muito diferente. É algo assim, embora você encontre alguma semelhança com outros escritos, é algo muito especial. Ela levanta um véu e ela faz um questionamento lá na introdução do livro dela, da Grande Pirâmide Revela o Seu Segredo. Ela acha que a resposta de como essas obras grandiosas foram construídas é que a gente vai encontrar quando a gente for lá nos deuses antigos, na antiguidade, na mitologia. Ela faz uma pergunta assim, logo na introdução: quem ajudou os seres humanos no tempo pré-histórico? Quem os ensinou? Porque existem coisas extraordinárias, que a gente tem obras incríveis, além da Grande Pirâmide. Quem foi que os introduziu na astronomia? Eram deuses os seus mestres? Todas são perguntas cujas respostas ninguém sabe. Ela continua assim: deuses, que deuses são esses que todos os povos antigos, sem exceção, veneravam? Todos os achados de tempos passados referem-se a uma veneração de deuses ainda hoje incompreensível. Diferentes apenas eram os nomes, automaticamente pergunta-se de onde vem tal concordância? Onde se encontram hoje esses deuses e mestres? Estão mortos? Se não estão mortos, por que ninguém os vê? Não é de se supor que povos tão altamente desenvolvidos como gregos, sumerianos, maias, houvessem venerado produtos de fantasia, não podendo vê-los, nem podendo comunicar-se com eles. Ela levanta esse véu, que a gente pode aprofundar agora, com o restante dos colegas pode aprofundar também. É interessante assim que vários povos antigos, assim, mas são muitos mesmo, você vê vários programas de televisão É, e os trabalhos em pedra, né? Normalmente essas construções que duram milênios aí, e são construções em pedra e tem essas características de encaixe perfeito, é, um alinhamento, normalmente tem muitos aspectos astronômicos, é muito interessante. Então, realmente assim, tinha alguma conexão dos povos antigos com algo ali, né, que faziam com que eles tivessem esse contato maior e aí viessem essas construções que auxiliavam, logicamente, esses povos em algum motivo. Tinha algum fundamento, mas no caso da Grande Pirâmide, aí, em relação à magnitude, ela parece que tem um quê maior, um fundamento maior. Para que ela foi construída? Porque, por exemplo, você pega Sacsayhuaman, que é aquele muro, ela é uma fortaleza, né? Fortaleza Inca lá. Então, ela tem um objetivo de semelhante. proteger e tudo mais. Ela tem essa característica de construção, só que a Grande Pirâmide, ela parece que tem algo além disso. Além dessa característica de ser uma construção que chama atenção pela perfeição, mas parece que tem alguma coisa a mais. A escritora Rosélia fala que para a gente encontrar o mistério de tudo isso, a gente tem que buscar a verdade que se esconde por trás das lendas e ouvir o coração, ouvir a intuição, que só assim a gente vai reconhecer como tudo isso aconteceu. Isso é interessante porque a gente fala muito dos gregos, dos sábios, Sócrates, Aristóteles e tantos outros, Platão, mas quando se fala dos deuses gregos, não, isso é lenda. Até hoje a gente estuda na faculdade o conhecimento do grego antigo, não só o conhecimento arquitetônico, mas principalmente o conhecimento filosófico. Aí quando entra no processo religioso, como pessoas tão sábias que o seu conhecimento intelectual perdura até os dias de hoje, quando falam, por exemplo, Sócrates, quando morreu,
Disse, ó, pague um galo a Asclépios. O que que significa isso? Quem é Asclépios? É um dessas lendas, entre aspas, lendas que existem. Então, quando se toca nesse assunto dos deuses gregos, isso é lenda. Mas quando se fala da filosofia dessas mesmas pessoas, não, eles eram sábios. Quando se fala da arquitetura, nossa, é fantástica. Mas por que isso? O que que aconteceu comigo, né? Assim que eu não tenho mais essa conexão com essa sabedoria maior que esses grandes sábios tinham? Porque eu acho que também está relacionado à conexão com a natureza, porque os povos antigos tinham essa conexão muito forte com a natureza. E hoje em dia, a partir de uma determinada época do desenvolvimento humano, se perdeu essa conexão e aí se desassociou, né? Da onde que, então aquilo que eles viam antigamente e consideravam os deuses e tudo mais, ficou como um aspecto de lenda, porque depois todo mundo perdeu essa capacidade de enxergar aquilo. Mas os povos tinham essa conexão muito forte com a natureza e aquilo lá era o dia a dia deles. Eles tinham esse contato muito forte com esses seres que hoje em dia ninguém mais vê, ou muito poucas pessoas conseguem enxergar. O interessante é que de diferentes povos é possível se identificar a mesma personalidade para cada um dos povos diferentes. Então, da onde vem essa semelhança? Da onde vem a possibilidade de se identificar esses entes ou esses deuses, vamos dizer assim, nos diferentes povos? Como isso é possível se não existisse algo real, concreto? De onde teria vindo isso? Talvez até por isso essa dificuldade tão grande que todos os estudiosos hoje têm de tentar descrever ou explicar como a pirâmide foi construída. Falta uma parte de conhecimento que a gente não tem mais hoje, que é o link que faz tudo isso funcionar, deixa tudo numa lógica e numa explicação assim fisicamente possível, algo que a gente consiga aceitar que é possível. A escritora Rosélia Gonçalves, ela explica no livro da Grande Pirâmide Revela Seus Segredos, de que a pirâmide ela foi construída com auxílio de forças enteálicas. Essas forças que seriam essas forças da natureza, essas forças talvez como chamam os gregos, os deuses antigos. Neste caso, os gigantes que também já tinham sido citados na Bíblia, já foram Uhum. citados em várias outras das mitologias existentes. E esses gigantes teriam essa capacidade de trabalhar com a matéria de um jeito um pouco mais fino, menos denso, que a gente tem. E isso vai bem de encontro àquelas teorias do Max Stott no livro deles, de que alguma coisa tinha que acontecer com as pedras para que fosse possível elas serem movimentadas, serem moldadas, cortadas tão precisamente, serem postas, né, a alturas tão gigantescas. E uma coisa interessante é que nós não temos todo o conhecimento dos materiais, temos muitos conhecimentos hoje em dia, mas não temos todos os conhecimentos, ou seja, é possível transformar o barro em tijolo, ou seja, existem coisas que nós não sabemos e que existem aí, que ainda estão para serem descobertas ou redescobertas por nós nessa nossa época. Que é interessante que no livro de Rosário Gonçalves sobre a Grande Pirâmide, ela mostra, tem até uma experiência com o construtor, o Piramon, que realmente quer saber como é que funciona, como é que eles constroem isso, né? Como é que eles executam. Então ele quer entender como é que os gigantes eles conseguem moldar a pedra no processo, como é que ele funciona essa questão. Então ela descreve essa experiência que ele teve com os gigantes, ele vai lá e aprende, os gigantes mostram para ele como é que é feita o processo. Então fica com uma curiosidade, quem quiser saber mais sobre esse assunto, vê no livro lá, porque tem um processo de radiação ali que entre materialidades ali que faz com que o gigante consiga trabalhar na matéria, nas pedras, né, de forma como se não fosse tão rígida quanto é para a gente. Se tiver uma picareta, bate na pedra, ela é dura, mas para ele não é. Então é interessante esse processo e ela descreve detalhadamente como é que funciona isso aí lá. É bem legal esse trecho. E também as ferramentas adequadas para poder fazer esse trabalho, que
que nós temos muitas ferramentas no nosso dia a dia, mas não chegam nem próximas daquilo que existe aí, que poderiam ser descobertas. E essa questão assim de ser descoberta, eu acho que a ciência ela avança dia a dia. Toda vez que ela avança, ela está abrindo novas fronteiras. Mas há muito tempo atrás, a gente não sabia da existência, por exemplo, de micro-organismos. A partir de um determinado momento, houve uma nova técnica que se pôde observar esses micro-organismos que causavam grande mal à população. Então, hoje em dia, o avanço também pode levar a gente a entender essa dimensão mais energética. Como você mesmo falou lá do Tom que chegou lá e falou, puxa, isso daqui não pode ser disso. Ele percebeu uma dimensão energética naquilo lá. E esse eu acho que é o grande ponto. Hoje em dia a gente vive muito numa dimensão física e numa dimensão mental. A mesma dimensão emocional, ela é tida de lado e muitas vezes como a pessoa ser até fraca por ser emotiva, né? Ou seja, colocar para fora teus sentimentos. Mas além disso, existe essa outra dimensão também, é uma dimensão energética que trabalha outras estruturas mais finas, mais delicadas e que consegue mexer lá as moléculas, não sei como, tem essa capacidade. Mas pensa bem, Marcos, não é tão difícil de começar a pensar um pouco mais sobre isso. Eu gosto muito de física. Eu lembro das minhas primeiras aulas de física, o quanto que eu me Uhum. apaixonei pelo assunto. E quando eu finalmente comecei a entender, né, que a matéria é formada de átomos. Os átomos são formados de partículas do núcleo, os elétrons, né? Esses elétrons, eles também, já não sei o quanto que são massa ou são energia, eles são formados por partículas ainda menores, e a gente vê que dentro disso tudo é um imenso vazio, ligado por forças eletromagnéticas, gravitacionais e assim por diante. O quão você consegue enxergar disso quando você vê uma rocha na pirâmide. Imagina se nós continuarmos a expandir o nosso conhecimento em termos da física, da matéria, a que conclusões a gente vai acabar chegando de como essa matéria é realmente constituída de verdade, né? Não é tão difícil imaginar conseguir alguma coisa que mude essa constituição, que permita que isso, que se molde, que se corte essa matéria que para nós é tão rígida, tão densa. Perfeito. Nossa, eu acho que você colocou muito bem essa questão, porque a matéria, na realidade, que a gente sólido, a maioria são espaços vazios. Para quem conhece essa parte de átomo, sabe, né? Você tem que se o núcleo fosse uma bola de golfe, o primeiro elétron estaria a 5 quilômetros de distância aproximadamente, tá? Não vamos levar muito em consideração esses dados aí. Mas é uma distância infinita. O que une isso? Energia. O que une? São energias, interações eletromagnéticas. E quando você rompe esse átomo, você tem uma bomba atômica. Olha o poder que é isso. Então, saber quem tem esse conhecimento e poder mexer nessas estruturas, ele consegue energeticamente moldar isso de uma forma que nós humanos aí penamos e colocamos catalisadores, temperatura e não sei o quê, enquanto de repente apenas uma questão de energia pode fazer isso acontecer. É a questão de forma, porque as pessoas, assim, os cientistas de modo geral, aí as pessoas conseguem enxergar apenas aquilo que é material. E aí, nesse livro, Rosales Gonçalves, ela traz aquilo que tem um mundo além do que é a matéria grosseira, onde esses gigantes vivem, trabalham, né? E a partir de lá vem a informação da modelagem das pedras. É como você comentou aí da física, lá eu lembrei do entrelaçamento quântico, né? Então o pessoal entrelaça dois átomos lá, aí separa lá, distante um cada lado do mundo, ele vira um átomo, o outro obedece e faz igual. Então, assim, é a mesma coisa que, então, se os mundos estão entrelaçados, digamos assim, e eu trabalho em um mundo e faço aquela atividade no mundo, esse entrelaçamento se transfere para esse mundo também, entendeu? Então, é uma forma na física de você entender como é que funciona, né? Esse entrelaçamento existe não só nos átomos aqui, né? Mas entre aquilo que é de matéria grosseira e uma matéria
menos densa, que é onde esses entes conseguem trabalhar. Então, esse entrelaçamento existe. Eles trabalham lá, mas automaticamente essa informação, né, essa energia se transfere e modela aquilo que é necessário, que eles estão querendo. Isso é possível de entender. Nem é tão difícil assim aceitar essa teoria, porque alguns estudiosos já falam isso claramente, e nesse aspecto da existência, da possibilidade de existência de gigantes. Eu até separei um trechinho aqui do Max Toth, que ele fala, o que eu achei bem bacana. Ele diz que em toda a história mitológica de cada civilização há histórias de gigantes e de uma raça de filhos do Sol, tendo ambos instruído a humanidade em todo tipo de arte, sendo responsáveis por grandes feitos de construção. Depois de certo período de tempo, eles desapareciam, porém garantido que voltariam. Eu achei bem interessante. Então, muitos cientistas hoje já começam a vasculhar essas lendas antigas e ver que existe um vislumbre de verdade. Inclusive, eu até escutei isso de um professor na época da faculdade, um professor famoso de literatura latina. Durante a palestra, perguntaram para ele o que ele pensava dos deuses, dos antigos deuses, e era um professor bem famoso, até da Sorbonne, tinha sido homenageado na Sorbonne. Ele disse que ele sentia que existia grande fundo de verdade em todos esses conhecimentos esquecidos. Isso ele falou com uma palestra lotada, e não poderia ter sido inventado, que deveria ter grandes verdades, que cabe a gente aprofundar e descobrir. Até interessante que, se formos pensar, né, que nós somos, nós como humanidade, fomos colocados no planeta para um desenvolvimento, a pessoa simplesmente ser colocada num planeta e não ter nenhum embasamento, não receber nenhuma orientação e ter que se virar totalmente sozinha, como uma espécie abandonada, vamos dizer assim, dentro de um planeta, não faz, isso não fecha com aquela ideia de que existe um amor dentro do universo, e esse amor, ele trabalha em função das pessoas, em função dos seres que fazem parte desse universo. Então, como que simplesmente as pessoas seriam colocadas, abandonadas no local para se virarem totalmente sozinhas? Elas não teriam apoio nenhum. Isso não fecha com essa ideia de amor, de auxílio, de desenvolvimento. Fica faltando uma parte e que a gente pode entender, abrindo um pouquinho para se olhar com outros olhos, outros pensamentos, outras formas de entendimento disso. Sim, se voltado para a espiritualidade. Porque como a pessoa consegue entender um pouco mais daquilo que está na espiritualidade, ela consegue enxergar além da matéria. Porque a pessoa que Uhum. enxerga a matéria vai ficar nessa ideia, igual o Nelson comentou lá, dos extraterrestres. Foram extraterrestres que ajudaram os seres humanos. Então, ele não consegue enxergar além daquilo que é material. Então, a pessoa que consegue se abranger, se aprofundar naquilo que é espiritualidade, que é extramaterial, ele consegue entender, tem um leque mais aberto desses auxílios, ele sabe que existem auxílios. O ser humano tem uma finalidade de estar aqui, de amadurecimento, de aperfeiçoamento, então não está largado. Então, só que ele se fechou a esses auxílios, mas nunca foi deixado sem auxílio. Então, a pessoa que começa a se aprofundar, e esse é o caminho, acho, para quem quer entender mais esses assuntos dessas construções antigas, a Grande Pirâmide, é buscar na espiritualidade, que aí ele vai conseguir entender um pouco mais profundamente o que está acontecendo, né? Porque se ficar só na matéria, o negócio é uma incógnita, é um enigma mesmo ali que o pessoal não entende, né? Inclusive, você vê que as pirâmides são sempre consideradas como mausoléus, como túmulos. Na verdade, a Grande Pirâmide, apesar de ter um sarcófago que é extremamente grande, comparando-se a qualquer outra múmia, né? Ele tem um tamanho maior, bem maior, apesar de todos considerarem isso como um sinal de que alguém ali poderia ter sido enterrado, nunca se descobriu alguém enterrado ali, né? Então, esse significado que existe desse sarcófago, ele é considerado diferente disso, mas ainda assim
existe essa ideia de que, esse vínculo das ideias, pode-se considerar, assim, que esse sarcófago, como ele nunca teve ninguém enterrado ali, ele tem um significado diferente daquele significado que foi embutido nas pirâmides como um mausoléu. Além do que, não só pela questão de tamanho e tudo mais, a forma dele, né, o acabamento que é dado no sarcófago, que os outros são bem acabados, tem muitas joias, ouro e tudo mais, e lá não tem nada disso, né, um negócio muito rústico e tem um efeito diferente, né, depois a gente pode até discutir a questão de as diferenças entre as pirâmides, justamente porque elas chamam atenção ao contrário. Pois é, aproveitando, Max, que você está falando das diferenças, o que torna a Grande Pirâmide tão diferente das outras pirâmides? Quais são as diferenças entre a Grande Pirâmide e todas aquelas outras pirâmides que foram construídas depois lá no Egito?